8, do 22 ao 26. Diz assim: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas se parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Amém? Pode se assentar. Quero agradecer aos jovens, pelo convite. E, assim, são tantas pregações, tantos pregadores aqui na igreja capacitados, E quando o Henrique pediu, queria trazer uma palavra pertinente, aos jovens, culto de jovens. Temos aqui os jovens senhores também, que hoje tudo tiraram a barba, estão tudo aí bonitinho, barbeadinho, parecendo menino, Mas a palavra de Deus, independente da faixa etária, ela é eficaz para nos dar direção, para nos advertir e para conduzir os nossos passos, pela vontade do Senhor. Então, essa meditação que eu vou trazer para você, jovem, parte da Igreja de Cristo, E aqui a gente não vai colocar a placa, porque fala os jovens da missionária Voz de Cristo, mas não, jovens que fazem parte da Igreja de Cristo, que a Igreja de Cristo ela está sobre a face da terra. Temos jovens de várias denominações que estão por aí, muitos nós não conhecemos, Mas sabemos que eles estão guardados debaixo das mãos do Senhor, assim como vocês, e um dia estaremos todos reunidos diante da presença do Senhor. Então, assim, nós não vamos falar de denominação, porque, na verdade, existe uma luta travada. Aqui ela não é contra você, mas ela é contra o que você representa, quem você representa. Você representa Cristo, E contra a igreja, que Cristo mesmo instituiu. Essa igreja que está espalhada por toda a face da terra. Então, existe esse inimigo em comum que luta contra tudo aquilo que Deus instituiu para o seu povo. Vocês sabem qual que é o nome desse inimigo? É o diabo, O inimigo em comum que toda a igreja de Deus tem é o diabo. E isso é um alerta, essa mensagem ela é um alerta para você, jovem. Karl Marx, dentre as muitas baboseiras que ele escreveu, tem uma frase dele que ele diz: a existência precede a essência. Segundo ele, nenhum ser humano nasce pronto, mas o homem, ele é, em sua essência, o resultado do meio que ele vive, e ele é construído a partir das suas relações sociais em cada pessoa que ele se encontra. Então, para Karl Marx, você é o resultado do meio em que você vive. E como você está em construção, isso é uma verdade. Nós estamos em processo de construção, A questão é quem que está edificando em nossas vidas. Mas isso é uma verdade. O grande problema é que nós lidamos justamente contra o inimigo, que tem lutado contra você, jovem, e contra vocês, igreja do Senhor, E tem lutado, o inimigo que tem usado esses homens, que tem fomentado as ideias malignas, com coisa que o diabo precise disso, Mas ele usa os seus cavalos para poder fazer isso. Baseado em tudo isso que esse homem escreveu, e tendo em mente ali o possível interesse dos governos que estão regendo as nações, ali os interesses de governo e dominação que eles têm sobre os povos, eles têm usado isso para criar ambientes propícios ali, e eles defendem, como nós temos visto ao longo dos anos, é um embate muito forte contra tudo aquilo que eles acreditam. Eles têm trabalhado em cima da desconstrução social e a destruição de tudo aquilo que pode ir contra esses interesses macabros deles.
O interesse desses homens, assim como Marx, é a destruição da sociedade e também de tudo aquilo que Deus instituiu. É por isso que a gente tem visto essa guerra tão aguerrida, né, contra a igreja do Senhor nos dias que a gente tem visto, está vivendo. Teve épocas de perseguição, onde a igreja era perseguida fisicamente, mas hoje a igreja ela é perseguida praticamente moralmente. É perseguida ali de várias formas, dependendo do local que ela está. Então, o que a gente tem visto, que a gente tem que olhar, é que esses homens, eles são malignos, mas eles estão sendo controlados pelo Deus desse século. A intenção de tudo isso, de todo esse pano de fundo por trás disso aqui, eles estão preparando um lugar aonde você, igreja do Senhor, está inserida, e eles estão ali moldando, já que o homem é fruto do meio que ele vive, então eles estão criando o pior ambiente possível para que você possa estar lá e ser afetado por isso. Será que isso não tem acontecido? Você, jovem, você tem olhado, você tem prestado atenção na escola onde você estuda? Ali, qual que é o nível, o teor das conversas, das amizades? Será que o inimigo já não tem feito isso? Será que ele já não tem alcançado o êxito em muitas vidas? Então, o que a gente precisa ver é que, ali em Paulo, em 2 Coríntios, ele vai dizer que o Deus desse século, ele cegou o entendimento desse povo, né? Dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. O diabo, ele luta, sim, para poder obscurecer o entendimento dos homens, para que eles não venham crer em Cristo, mas ele também trabalha com a intenção de destruir os alicerces lançados pelo Evangelho daqueles que foram alcançados. E isso tem sido feito. Então, apesar desse texto, ele se tratar ali da cura da cegueira de um homem, né? Cegueira física de um homem, eu quero trazer para a nossa meditação, né? As áreas afetadas no canto espiritual na vida do crente. Já que nós temos esse cenário social, esse cenário do que nós temos hoje ali, no qual nós estamos inseridos, então eu queria meditar, porque você é crente? Amém? E vocês, jovens? Amém? Graças a Deus. Mas existe essa possibilidade, é contra você que eles estão lutando. Porque quando você pega um crente velho igual o Cleilson, apesar de estar sem barba, é mais difícil de minar, né? Mas eles estão trabalhando em cima ali do conhecimento, onde o conhecimento tem caído muito, e eles estão trabalhando em cima de pessoas para que os seus conhecimentos fiquem cada vez mais raso, mais superficial, e isso é um prato cheio para alcançar os objetivos que eles têm proposto nisso aqui. Então, eu sei que você já foi alcançado por Cristo, mas você anda por esse mundo com um alvo pintado nas costas e com o inimigo mirando nele. E que Deus tenha misericórdia e guarde sua vida. Mas dentro das partes, né, que podem ser afetadas na vida do crente, está lá no versículo 22, diz assim: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Aqui mostra a incapacidade de buscar as coisas de Deus. Aquele homem, ele tinha a cegueira espiritual, ele tinha a cegueira material, né? Ele era incapaz, falasse, Jesus está lá do outro lado da cidade, ele não conseguiria ir lá atrás de Jesus. Tanto é que foi necessário que trouxessem ele e levassem a Jesus para pedir, Jesus, toca nesse homem aí, que esse homem é cego. Mas veja só, uma coisa que o texto ele relata é que quando eles trouxeram esse homem a Jesus para que o tocasse, esse homem ele não tinha condições, né, por si só, e ele precisou ser levado. Agora, você já reparou, jovem, que quantas ofertas elas são apresentadas para você todos os dias? Lá no meio que você está. Você já prestou atenção que quase todas elas te afastam de Deus? Você já prestou atenção que ali
Toda vez que você encontrar um jovem ali cheio de Deus, ele vai estar envolvido com as coisas de Deus. E quando você encontrar um jovem desanimado, ele vai estar distante das coisas de Deus. E não é isso que nós escutamos ali quase todos os dias, quando a gente conversa ali de pessoas, eles falam, eu tô triste, eu estou desanimado, eu estou triste com a igreja, eu estou triste com isso, eu estou triste com aquilo. E, assim, geralmente, quando a pessoa ela desanima, ela tende a se afastar de Deus. E sabendo disso, é onde o diabo tem trabalhado. Ele tem trabalhado justamente em cima do ânimo de vocês. O diabo ele vai olhar, se eu não consigo derrubar ali, afetar o pastor, se eu não consigo afetar o presbítero, se eu não consigo afetar a irmã lá do círculo de oração, eu vou trabalhar em cima dos jovens. Eu vou trabalhar em cima daqueles que estão em processo de formação, porque se eu bagunçar a formação deles, eu tenho êxito. O diabo não tem pressa. Ele tem bastante tempo, tanto é que ele vem trabalhando ali dia e noite, né, para alcançar os seus objetivos. Então, primeiro as pessoas elas vão acabar dando ouvidos, né, a tudo aquilo que afasta de Deus, mas veja que quando tudo dá errado, quando os planos eles caem por terra, porque assim, a oferta ela sempre é essa, não, deixa esse negócio de igreja, você é novo ainda, você pode ali viver sua vida, aproveitar sua juventude, quando você for velho, aí você vai para a igreja. E são apresentadas essas propostas, mas quando a pessoa ela se afasta, quando ela ali está enfraquecida, os amigos saem fora e a pessoa fica ali dependendo, assim como esse cego de serem levados a Jesus. Então, a gente vai ver aqui que quando eles veem que nada mais tem jeito, geralmente somos abandonados, e pela situação de não termos forças, ficamos prostrados, dependendo da misericórdia do Senhor. E é a segunda coisa que a gente vê aqui, que está lá no verso 23, que diz assim, Jesus tomando o cego pelas mãos, levou-o para fora da aldeia, então cuspiu nos olhos do homem e impondo-lhe as mãos, perguntou, vê alguma coisa? Olha só, o homem está lá, carente, necessitado, sem forças para fazer alguma coisa, e quando apresentado, é necessário que Jesus o tome e o leve. Olha só, se o mundo ele tenta nos prender dentro desse sistema caído, o qual já foi apresentado, Jesus ele te leva para fora desse sistema. Nós temos um inimigo implacável, mas existe um Senhor que ele tem poder para poder te pegar e tirar para fora de tudo isso que está sendo tramado contra nós, né? E isso mostra a necessidade que nós temos de nos distanciar de todo esse círculo que nos afasta da vontade de Deus para nossas vidas. Vocês têm escutado tantas palavras, né? Aqui na igreja, os jovens aí, quando estão aqui. Quantas palavras vocês têm escutado, pregações, sermãos? E, assim, quando você vê as propostas ali, as investidas do maligno, eu sei que vocês percebem, hein? Ou, pelo menos, deveríamos, né? Essa é a obrigação do servo de Deus, é que ele esteja atento e ele consiga discernir os ataques do inimigo. Então, aqui o que a gente vai ver é que a gente precisa assim, nos distanciar de tudo isso que tem nos afastado de Deus e nos colocar debaixo da sua vontade para que nós tenhamos essa vitória contra o inimigo que tem lutado contra nós. Tiago 4, verso 7 vai dizer, sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Primeiro, para você se sujeitar a Deus, você tem que conhecer a vontade de Deus. Para resistir o diabo, você tem que estar fortalecido em Deus. E aí ele vai fugir de você. Não basta apenas a gente falar, não, eu vou resistir o diabo por si só, aqueles homens que foram expulsar o demônio lá, no nome do Jesus que Paulo serve, né? E os demônios pegam os caras lá e dão uma taca. Por quê? Porque existe um processo
Existe um processo para que isso venha acontecer, que essa sujeição a Deus, a resistência ao diabo, e ele fuja de você. Isso tudo acontece quando você está fortalecido na presença de Deus. Em segundo lugar, aqui a gente precisa buscar a intimidade com Deus. Ao ler ali que Jesus ele faz saliva e coloca nos olhos do homem, assim, é meio estranho, né? Só meio estranho você pensar, eu estou aqui precisando de enxergar. Jesus fala, vamos ali no oftalmologista, ele vai passar um aparelho ali no seu olho, ele vai fazer um bálsamo, né? Geralmente a gente cria ali alguma coisa ali, imaginando como é que vai ser que Jesus vai agir, qual vai ser o método que vai ser usado para que eu recupere a visão. Mas a gente vê aqui que Jesus ele tira esse homem para fora lá da cidade, ele passa cuspe no olho daquele homem, mas o que a gente vê, que Jesus ele pega de sua essência e toca naquele homem, e é tudo o que o homem precisa. Tudo que nós precisamos em nossas vidas é isso, é participar da essência que sai de Jesus. Irmãos, como nós temos aberto mão disso? Como tantas vezes nós temos aberto mão de ali desfrutarmos mais dessa presença, dessa essência, desse poder que vem de Jesus, né? Então aqui a gente vai ver que isso mostra que não basta apenas nos afastar das coisas que nos afastam de Deus, mas também precisamos ali nos aproximar das coisas que nos aproximam dele. Porque geralmente as pessoas ficam, não, mas eu não estou matando, não estou roubando, né? Eu só não estou indo na igreja, eu só não estou fazendo isso, só não estou fazendo aquilo, mas eu estou tranquilo. Na verdade, não é isso o projeto de Deus. O projeto de Deus é que você se afaste do mal, sim, mas que você se aproxime dele. É somente na presença de Deus que o cristão pode prevalecer. Quando nos afastamos de Deus, nos tornamos presa fácil. E agora, olhando para tudo isso, a gente sabe que Jesus ele pode nos restaurar, né? Ele pode, ali, na verdade, fazer qualquer coisa ali relacionada ao seu poder e à sua misericórdia, porque todo o poder está na pessoa de Jesus. Mas você acha, jovem, que é só isso o plano de Deus para a sua vida? É só que antes você estava no mundo e agora você está na igreja? Que você acha que é tão pouco o plano de Deus para os servos dele? Já é uma grande coisa, né? Estava no mundo e vem para a igreja, que o homem só vem também se Deus trouxer. Mas muitas vezes o que o cristão ele acha que é somente isso. Era ser participante de um clube, de um time lá, jogava bola, fazia isso, fazia aquilo. Eu joguei bola a minha juventude inteira e ficava muito feliz com isso, né? Faz parte daquele grupo. Aí agora eu não estou mais lá, agora eu estou na igreja. Será que é só isso? Deus quer te tirar desse círculo aqui para te colocar nesse círculo aqui? O que a gente vê, a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Deus ele não quer somente te tirar do círculo social que você se encontra, mas Deus ele quer te dar, além de te inserir no corpo de Cristo, que é a igreja, ele quer te dar a mente de Cristo. É necessário, jovem, que seja mudado, sim, seja mudado ali as companhias que nos afastam ali da presença de Deus. É necessário que ali nos apeguemos mais a Deus, mas a vontade de Deus para a sua vida é essa, é que você esteja sim no círculo que Deus preparou, que é a igreja, é onde você tem que estar, mas que você esteja ali com a mente de Cristo, que você esteja conhecedor, você seja conhecedor de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, de quais que são os planos de Deus para você, que você esteja desfrutando dessa essência que sai de Cristo, te fortalece, dessa essência de Cristo que ela te capacita a lidar com essas situações desse mundo caído que você está inserido. E
aqui a gente se depara também com a incapacidade de discernimento, que está lá no verso 24, que vai dizer, o homem recuperando a visão, ele respondeu, eu vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores que andam. Você vai falar, rapaz, esse cara está muito doido, né? Você vai olhar e falar, rapaz, esse homem não tem noção nenhuma do que é gente. Eu estou vendo os homens ali porque eles se parecem com árvores andando. Não parou para pensar que cenário macabro desse homem? Esse homem está vendo? Totalmente bagunçado. Agora, mesmo que aquele homem ele esteja vendo, ele ainda tem a sua compreensão afetada. Por quê? Árvores não andam, né? Olha só, essa tem sido uma preocupação de muitos servos de Deus e de muita liderança de igreja. E está relacionado, né, a respeito da influência que esse mundo lá fora ele tem de afetar muitos cristãos que já foram tocados por Cristo. E eles já foram alcançados pelo Evangelho, mas ainda eles possuem muitos conceitos que vieram lá do mundo. Gente, isso é uma realidade dentro da igreja. Nós temos visto muitos cristãos, e eu não estou falando só de jovem, não, eu estou falando de crentes, muitos crentes velhos, ali que foram tirados lá do mundo, Deus tirou lá do mundo, trouxe para a igreja. Eu não estou falando que agora você está pronto, Deus pegou, te salvou, agora você está perfeito, pronto. Que se tivesse, Deus já podia matar também e levar, né? Mas, na verdade, não. O problema é que quando você vem de lá para cá, esses conceitos eles têm que ser abandonados. E o que a gente tem visto é que muitos cristãos, vieram lá do mundo, foram alcançados pelo Evangelho, mas eles ainda defendem ideologia de gênero, eles rejeitam ali a total soberania de Deus sobre suas vidas, eles desconsideram a congregação, e ainda que eles olhem para certos pecados, eles ainda consideram isso como transtornos. Não é isso que a sociedade tem apresentado? Hoje não se fala mais de pecado. Não, você tem um problema. Você tem aí uma dificuldade. E aí, quando olha para Deus, Deus fala, não, é pecado. E a gente tem visto os cristãos tratando o pecado como problema, como dificuldade. E o problema e a dificuldade, você vai conseguir passar ela ali com luta, com ajuda, mas o pecado você só passa com misericórdia e arrependimento. A única forma de você conseguir ser livre de pecado é arrependimento e misericórdia de Deus. Então, a gente vê que, mesmo que esses cristãos eles já foram alcançados pelo Evangelho, eles não têm permitido que Jesus ainda toque em seus olhos. Eles ainda estão, mesmo que salvos, mesmo que agora no círculo onde Deus quer que eles fiquem, que é a igreja, eles ainda estão com aquela concepção lá de fora, e a gente tem visto isso, e muitas vezes ainda com o coração endurecido ali, não permitindo esse segundo toque de Jesus para que as suas vistas venham ser ali clareadas, né? Para que eles venham ter ali um verdadeiro discernimento a respeito das coisas de Deus. Isso tem sido uma realidade no meio cristãos, né? Nós vemos aqui a necessidade de um contato constante com Jesus. Ainda que o mundo que nós vivemos ele seja um mundo caído, ainda que o inimigo ele use várias armas, né, para afetar a nossa visão espiritual, mantendo a comunhão constante com Jesus, que nós iremos ter os nossos olhos e os nossos conceitos restaurados conforme a palavra de Deus. É somente assim. É somente ali nos apegando não somente a Cristo, mas a palavra de Deus, a comunhão com Deus, que a gente vai sendo liberto disso, a gente vai nos aprofundando em comunhão. Aquele toque que Jesus dá no homem, ele é cego. Se Jesus estiver de longe lá falando, seja curado, ele ia ser curado do mesmo jeito, porque tudo que você vê hoje foi criado pela palavra dele. Mas aquele homem que não contemplava nada, ele pôde sentir Jesus.
Agora é Deus querendo intimidade comigo, é Deus querendo me tocar, é Deus querendo ali trabalhar na minha vida de tal forma que eu venha a ter os meus olhos abertos, eu venha a ser libertado daquilo que está me prendendo. Então, aqui, o que a gente vai ver? Salmo 105, verso 4, o salmista ele diz, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a face de Deus continuamente. O salmista entendeu que é somente assim. Quando a gente vê ali o êxito dos servos de Deus que você vê na Bíblia ali, que ali eles desfrutaram da presença de Deus, eles buscaram a Deus constantemente. Eles buscaram a face de Deus o tempo todo. Eles não somente foram alcançados, não, agora eu já vi a Deus, agora Deus já falou comigo. Jacó, quando foi ferido na coxa, né? Se ele falasse, não, tá bom, já estou mancando essa perna aqui, agora já está bom o meu relacionamento com Deus. Se ele tivesse aberto mão disso, ele talvez não seria nem citado na Bíblia, né? Por quê? Porque, na verdade, o que a Bíblia diz que aquele que começa a boa obra, ele continua. E para Deus continuar a boa obra na sua vida, você também tem ali que o processo de santificação, o processo da caminhada cristã, essa daí tem a ação de Deus que te fortifica, mas tem a sua ação que se esforça ali para poder caminhar na presença de Deus. E muitas vezes a gente pensa que quando falamos das coisas de Deus, a gente acha que Deus vai vir ali e vai só falar, haja santo e o santo haja, né? E, na verdade, quando Deus falou haja santo, veio o santo, né? O santo de Deus aqui morreu por nós, pagou os nossos pecados. Deus tocou no seu entendimento caído, endurecido, cego, igual a situação desse homem aqui, e te abriu os olhos. Mas o processo de santificação, esse aí exige esforço. O processo de santificação, ele exige renúncia. Muitas vezes para você, jovem, vai exigir ali você não fazer parte daquele grupo lá que talvez seja o mais destacado da escola, né? Talvez para nós comerciantes, vai ser você não aceitar uma propina ali para poder se dar bem. Então, assim, são tantas situações que ali a gente vai ter que abrir mão, a gente vai ter que renunciar. Por quê? Porque esse é o processo que Deus ele estabeleceu, o processo de santificação. Seria interessante se Deus falasse que você está pronto e não tem mais problema nenhum, agora você é igualzinho a Jesus. Nossa, seria bom demais, né? Isso já aconteceu na mente de Deus. Deus já está contemplando você glorificado lá na frente. Mas por enquanto, quando você olha no espelho, o que você vê é você. Ainda que alcançado pelo sangue de Cristo, ainda que coberto pela misericórdia e a graça de Deus, mas também existe um velho homem, ainda existe uma velha natureza que pende para esse outro lado, e é contra isso que nós temos que lutar. Amém, jovens? O jovem que mantém a comunhão constante com Jesus, ele consegue discernir o que é conceito humano e diabólico e aquilo que Deus ensina em sua santa palavra. O conhecimento da palavra de Deus, ele nos capacita a andar na presença do Senhor, o obedecer, e isso será reconhecido por Deus. A obediência, a dedicação, a vida santa, ela é reconhecida por Deus. Ainda que a nossa santidade, ela não pega nem beirada daquilo que Deus tem para a sua vida, de qual que é o desejo de Deus. O desejo de Deus é Cristo, é que você seja igual a Cristo. Mas o servo de Deus, que ele se coloca na presença de Deus, que ele se esforça, ele é reconhecido por Deus. O diabo chega lá, chega de rodear o mundo, ele vai lá e Deus fala, você viu meu servo Jó, homem temente que se desvia do mal? Deus contempla a sua luta, Deus contempla a sua renúncia, Deus contempla todas as coisas. E Deus, ele reconhece isso, né?
E por isso que a gente precisa estar ligado a essas coisas de Deus. Mateus 7, 24 vai dizer que todo aquele, pois, que escuta as palavras do Senhor e as pratica, ele vai ser semelhante ao homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Eu escutei a palavra do Senhor, praticou? Não. Se você seguir, é o homem imprudente que edifica a sua casa sobre a areia. Por quê? Porque ele é afetado pelo meio que ele vive. Mas o homem que edifica a sua casa sobre a rocha, escuta a palavra do Senhor e a pratica, a fundação dele está na rocha, e a rocha é Cristo. Então você não vai, ainda que venha as lutas, ainda que venha todas essas investidas desse mundo caído contra você, jovem, você vai conseguir permanecer de pé. Por quê? Porque você está em obediência ali e busca dedicação à vontade de Deus. A comunhão constante com Jesus restabelece a nossa visão e ela firma também os nossos pés na caminhada. Se você abrir mão dessa comunhão, então sim, você será presa fácil ali contra o inimigo. E uma vez que você tem a sua visão restaurada, Jesus ele dá 2 ordens para você, né? Aquele homem, agora que, depois que Jesus toca nos olhos dele, restabelece a sua visão e ele passa a ver tudo plenamente, Jesus ele olha para aquele homem e ele fala, lá no verso 26, né, ele vai dizer, Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe, não entre na aldeia. A primeira ordem de Jesus é, vá para a sua casa. Jesus mandando aquele homem voltar para a sua família, para a sua casa, não que isso seja uma regra, né? Mas a casa é o primeiro lugar onde a gente tem contato com as coisas de Deus, né? Geralmente é em casa que a gente começa ali a ter as noções ali a respeito das coisas de Deus. Mas sabemos que isso infelizmente não é uma regra, né? Agora, assim, esse contato com a palavra de Deus é na comunhão familiar que nós devemos permanecer. É isso que Jesus está mostrando. Esse homem, até então, ele estava perambulando ali, né? Cego ali, sem ver, seguindo segundo o curso desse mundo. Mas agora que restaurado, agora que é alcançado por Jesus, Jesus ele fala, você volta para sua casa. Por quê? Porque é em casa que começa o testemunho cristão. É em casa que a gente ali somos vistos o tempo todo, né? O pai, a mãe, eles conhecem ali as nossas condutas. É em casa que a nossa esposa nos vê. É em casa que o marido vê a esposa. É em casa. É em casa onde nós estamos mais expostos a essa luta constante contra tudo isso. E nós temos também, ali, nós cristãos, nós temos também uma família espiritual, que é a igreja. Nós temos comunhão com os santos e é aqui que nós devemos estar. Como nós estamos aplicando o texto aqui no âmbito espiritual, então, nós devemos entender que fazemos parte da família de Deus. Se você faz parte da família de Deus, então, você não deve abrir mão da comunhão com o povo de Deus e com a casa de Deus. Na igreja, na presença dos santos, que nós somos fortalecidos, iluminados, e o afastamento da casa de Deus, muitas vezes ele tem sido o motivo de cegueira espiritual para muitos cristãos. A gente fala, não, eu estou com um problema, eu vou dar um tempinho, e o tempinho vai. Eu lembro, isso aconteceu comigo quando eu terminei o 2º grau. Eu terminei o 2º grau, minhas notas eram maravilhosas. Tinha uma cabeça que era fotográfica. E ensinei meus amigos da época, tudo, ensinava matemática, ensinava, meus colegas, tudo passou na faculdade, eu falei, não, vou ficar um ano parado aí que eu estou cansado. E nunca mais, eu perdi o ritmo e foi... Na verdade, isso serve de exemplo para todas as coisas. Ali, quando você baixa a guarda, quando você relaxa, geralmente você está mais vulnerável a ser atacado.
E comigo foi assim, a faculdade para mim, assim, ela fez falta na questão do conhecimento. Hoje seria muito necessário, né? Se bem que na minha área de trabalho, eu não tinha estudo para isso. Mas nas questões espirituais, sim. Quando você ali afasta, quando você baixa essa guarda, você parte para esse afastamento da presença de Deus, da casa de Deus, da comunhão, aí a gente tem visto ali as pessoas desanimando. E a segunda ordem de Jesus é: não entre na aldeia. A sociedade atual, ela faz de tudo para desconstruir a confiança dos filhos nos pais, e essa é uma das armas mais usadas, né, que tem sido usada por esse sistema que a gente tem visto. Eles têm trabalhado em cima da divisão. Eles colocam em dúvida a autoridade do pai sobre os filhos. A gente vê filhos questionando a autoridade dos pais. Gente, com esse advento das redes sociais, isso é terrível. A gente vê vídeos ali de filhos afrontando os pais dentro da casa dos pais, ali como se o filho tivesse mais autoridade dentro do lar do que o pai. E isso aí, quando você vê essas coisas acontecer, o que a gente vê? A gente não vê, graças a Deus que não vê, né? Mas é o diabo e o monte de companheiro dele lá batendo palma, ó, alcançamos os nossos objetivos. O que a sociedade, o que a aldeia aqui, a sociedade ela tem para apresentar, é isso aqui, é a divisão, é a ideia, essa ideia de classe, de cor, de gênero, e assim vai. Se a sociedade ela tem sido usada como arma do inimigo, então a recomendação da palavra de Deus é: fuja dela. Se a sociedade ela tem te afastado de Deus, então fuja dela. Se os conceitos dos locais onde você está, eles vão contra os conceitos de Deus, a recomendação é: fuja deles. Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, 22, ele diz: abstenham-se de toda a forma do mal. E se você, jovem, você é conhecedor da palavra de Deus, então você consegue detectar isso aí. Quando você olhar, quando você sair de casa e você falar assim: ó, eu estou indo para a escola, mas é um servo de Deus que está indo estudar. E pede discernimento para Deus, e se você se deparar com algo que vai te afastar da presença de Deus, fuja. Se apegue com Deus e deixe de lado. Abre mão de tudo aquilo que te afasta da presença de Deus. Há coisas e situações que podem não parecer que são maus, em princípio, mas elas podem alimentar desejos, ela pode induzir ao erro ou até mesmo provocar mau testemunho. A gente não tem visto isso? Depois fala que é crente. A gente vê isso o tempo todo, né? E por isso, se afaste de tudo aquilo que for ilícito, tudo aquilo que for inconveniente para você como servo de Deus. Tudo aquilo que ali for te trazer mau testemunho, a recomendação da palavra de Deus é: se afaste. Deixe isso de lado. Cristo, ele nos ama e nos chama para andar na luz dele e na santidade. Então, nós devemos, sim, ser exemplo tanto na nossa vida lá fora como na nossa vida em casa. Jesus, ele fala: ó, você vai para a sua casa, seja testemunha na sua casa, seja crente lá. Ele não manda você ir para a aldeia, ele não mandou o cego ir para a aldeia, mas, infelizmente, a nossa casa está na aldeia, né? Então, seja testemunho lá também. Porque o inimigo está te olhando o tempo todo. E Deus também. Deus também está contemplando seus servos o tempo todo. E o que fica para a gente é que vale a pena. Vale a pena viver para agradar a vontade de Deus. Vale a pena você, ainda que questionado, que zoado pelos seus amigos de escola, ainda que você não pareça tão descolado, quando você chegar lá na frente, vai cumprir a palavra do Senhor. Então verão a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve. Você vai poder caminhar com a sua dignidade,
Você vai poder ali caminhar ali sem ali o remorso, sem a tristeza de ter sido um filho desobediente que entristeceu seu pai, que é Deus. Ali você não vai carregar a tristeza ali de ter exposto à vergonha o sacrifício de Cristo. Amém? Quando eu trouxe essa meditação, eu estava olhando mesmo, falei, queria trazer uma palavra para você, jovem, que fosse pertinente. Como eu disse, fala do cego material. Mas o alerta é para nós, que não sejamos cegos espirituais. Que nós tenhamos os nossos olhos o tempo todo iluminado, aberto, estejamos em constante contato com Jesus, para que Ele venha nos manter firmes de pé, operantes em comunhão, não somente com Deus, mas com a igreja dele. Amém? Se coloca de pé, vamos orar?